Olá, hoje é 22 de novembro, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Hoje a gente vai mergulhar no debate bilionário sobre a taxação das apostas online, investigar a contradição brasileira no campo da inteligência artificial e também dissecar a quebra do Banco Master. Podcast Radar FGV. Bom, nosso primeiro tema é essa verdadeira corrida no Congresso Nacional para regulamentar e, claro, taxar o mercado de apostas esportivas online, né? As famosas bets. É um debate, olha, que envolve cifras altíssimas e uma pressão enorme. E pra gente ter uma ideia do porquê de tanta pressa, é só olhar para os números. Pensa só no primeiro semestre deste ano, esse mercado de apostas movimentou, acredite, mais de 17 bilhões de reais. É um volume de dinheiro gigantesco que explica essa avalanche de quase 200 projetos de lei sobre o assunto só do ano passado para cá. E no centro de toda essa discussão política está aquela promessa que soa muito bem, né? Será que taxar esse mercado seria a salvação da lavoura para os cofres públicos? Essa ideia de que essa grana toda poderia turbinar os orçamentos de áreas essenciais é o que realmente move o debate. Só que a análise dos especialistas pede um pouco mais de calma. Para o professor Gustavo Fernandes, da FGV e AESP, essa ideia de uma arrecadação salvadora, ela não se sustenta muito na prática. Eu acho que esse imposto pode até ser de fato usado para coisas na margem, adicionais em saúde, educação em todas as áreas, mas jamais vai ser um imposto que de fato vai fazer a diferença na estruturação e no custeio total dessas áreas, assim, de jeito nenhum. No fim, o que a gente tem, na verdade, é só uma massa arrecadatória, né? Então, não compro muito esse argumento como um argumento que de fato sustente, explique esse imposto. Agora, mudando de assunto, a gente vai para o nosso segundo tópico que mostra um Brasil com duas caras, digamos assim, no campo da tecnologia. Vamos dar uma olhada nesse paradoxo que o país vive na área de inteligência artificial. Por um lado, é líder regional, mas por outro, está lá atrás em diversidade de gênero. E olha, aqui a contradição fica bem escancarada. De um lado, o Brasil está voando, liderando o ranking de maturidade do ecossistema de inteligência artificial em toda a América Latina. Mas do outro lado, a gente tem uma realidade bem preocupante. O país amarga o último lugar na participação de mulheres no setor. Isso num universo de 43 países. E quando a gente olha para os números, essa diferença fica gritante. A força de trabalho feminina em IA aqui no Brasil é de apenas 22% do total. É um percentual bem longe da média mundial, que já está chegando nos 30%. Ok, mas de onde vem essa diferença toda? Bom, segundo uma pesquisa do FGV-IBRE, a raiz do problema está em barreiras históricas. Aquela predominância masculina que a gente já conhece em áreas como matemática, computação e engenharias, que são a base da IA, né, acaba passando direto para a composição das equipes que desenvolvem essa tecnologia hoje. E as consequências disso são bem diretas e práticas. O economista Flávia Taliba, do FGV-IBRE, faz um alerta importante. Tradicionalmente, as mulheres elas têm pouca participação em relação aos homens em atividades ligadas à matemática, à computação propriamente dito, a cálculos, e isso historicamente é como funciona o nosso mercado de trabalho. E como a inteligência artificial acaba utilizando essas ferramentas de maneira mais intensa, acaba perpetuando essa distinção. Quando as decisões de construção de algoritmos ou quando as decisões de definições de padrões, de novos elementos, novos programas, novos sistemas que têm a participação feminina, ela completa, porque a participação feminina acaba reduzindo o viés masculino em muitas construções. Ou seja, a gente não está falando só de uma questão de justiça social ou de inclusão. A coisa vai muito além. Afeta diretamente a qualidade da tecnologia. Ter mais diversidade nas equipes é, na verdade, um fator estratégico. Ajuda a diminuir os vieses nos algoritmos, melhora as decisões automatizadas e, no fim das contas, gera uma inovação muito mais criativa e forte. E para fechar os nossos grandes temas da semana, a gente chega na anatomia da quebra de um banco. Vamos entender direitinho o que aconteceu no colapso do Banco Master, um caso que, deu o que falar no sistema financeiro.
A notícia caiu como uma verdadeira bomba no mercado. A prisão do controlador do Banco Master, bem no meio de investigações de fraudes, provocou uma ação drástica e super rápida do Banco Central, que foi lá e determinou o fechamento do banco. A ferramenta usada para isso tem um nome técnico, liquidação extrajudicial. Mas, explicando de um jeito simples, é como se fosse uma intervenção cirúrgica do Banco Central. Eles agem rápido para tirar do mercado uma instituição que está com problemas muito graves. O objetivo é claro, evitar que a crise se espalhe e, assim, proteger a saúde do sistema financeiro como um todo. E para os clientes do banco fica aquela pergunta, né? E o meu dinheiro? Bom, um mecanismo de segurança super importante foi acionado: o Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. É ele que garante o reembolso de depósitos e investimentos de até R$250 mil por CPF. Isso dá uma camada de proteção essencial para a grande maioria dos clientes. Claro que um evento desses deixa todo o mercado de cabelo em pé com uma preocupação. Existe o risco de um efeito dominó? Quer dizer, será que a quebra desse banco poderia contaminar outras instituições e acabar gerando uma crise geral no sistema? Mas olha, a análise do professor Nelson Marconi, da FGV e AESP, vem para acalmar os ânimos. Deveria ser um fenômeno restrito ao Banco Master, né? Porque ele fez operações realmente que a gente sabe, já viu, né, que são irregulares, né, praticou uma taxa de juros, ofertou, né, um rendimento na aplicação muito maior do que ele poderia pagar, né, foi se complicando, né, já estava complicado para fazer isso, e a gente vê agora que parece, a Polícia Federal está indicando que tem uma série de irregularidades nas operações. Então não é um risco que a gente chama de sistêmico, né, tá certo, do sistema financeiro como um todo. Mas as pessoas podem ficar assustadas, e esse é que é o problema, né? Se por acaso, né, as pessoas acharem que outros bancos podem ter problemas de começarem a sacar o dinheiro, isso pode gerar uma crise maior. Por isso que é importante que o Banco Central haja logo, o Fundo Garantidor haja logo e resolva essa solução para os credores, né, quem tem dinheiro aplicado lá no banco. E complementando isso, do ponto de vista legal, a professora Adriana Pugliese, da FGV Direito SP, tem uma visão interessante. Dentro de um ambiente de mercado, e é isso que o direito comercial estuda, né? Como os agentes econômicos se comportam nesse ambiente de mercado. Então, nós temos essa parcela de agentes econômicos, que são as instituições financeiras, e que tem períodos que entram em crise. Nós estamos aqui lidando potencialmente com uma situação que não é de crise, mas de uma crise resultante de uma possível fraude. É essa sinalização que a Polícia Federal está dando. Então, o sistema financeiro tem agora um regramento próprio. A própria intervenção do Banco Central é regulada por uma lei especial, que é a 6.024, que trata especificamente de crises de instituições financeiras, né? Nós temos vários institutos regulados nessa lei e a intervenção que ocorreu no Banco Master já sinaliza a extinção e a exclusão desse agente econômico do mercado. Nesse momento preliminar, o Banco Central considerou de gravidade tal que levaram ao regime de liquidação extrajudicial. É disso que nós estamos tratando aqui. Então, o banco já está efetivamente fora do mercado e agora nós vamos ter que lidar com todos esses prejuízos. Bom, e com essa análise do cenário financeiro, a gente fecha nossa cobertura dos principais assuntos da semana. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops, na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!